Pessoal, o terceiro painel tem como tema armazenamento de energia, o próximo capítulo da transição energética. Armazenamento de energia, o próximo capítulo da transição energética. Já vamos então chamar os nossos painelistas. Como mediador desse painel, nós vamos chamar aqui ele que é engenheiro civil graduado pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em Rolling Stock Engineering pela Japan International Corporation Agency e em Administração da Qualidade pela UFC-IEL. Atualmente é diretor executivo do Grupo J. Macedo e diretor de geração centralizada do Sindenergia Ceará. Vem para cá, Luiz Eduardo Moraes, por favor. Os nossos painelistas, vou chamar aqui ele que é chefe de vendas da Tibia, responsável por estruturar os negócios da DG na empresa e desenvolver novos negócios no setor de sistema de armazenamento de energia de bateria. Com mais de uma década de experiência na indústria de energia solar e renovável, é apaixonado por impulsionar a transição de energia limpa por meio de soluções inovadoras e fortes estratégias de vendas. Vem para cá, César Kobayashi. Vou chamar aqui à frente ele que é engenheiro de produção formado pela Universidade de Fortaleza, com 15 anos de experiência no setor de energia. Atualmente é presidente da Câmara Setorial de Energia do Ceará, coordenador estadual e membro do Conselho Fiscal da AB Solar e diretor financeiro do Sindenergia Ceará. Integra a diretoria do grupo Colibri Capital e é fundador da Ecosoluções em Energia, consolidando sua atuação em inovação, sustentabilidade e desenvolvimento do mercado de energias renováveis no país. Jonas Becker, chamo aqui à frente ele, que é engenheiro eletricista e mestre em administração pela Fundação Instituto de Administração, FIA USP, é gerente de desenvolvimento de negócios da PRF Gas Solution. Luiz Camargo. E agora, vem para cá ele que é administrador de empresas pela Universidade de Economia de Viena e mestre em administração pública pela Universidade de Harvard. Atualmente é CEO e cofundador da New Treasure, empresa de engenharia e desenvolvimento de projetos na área de armazenamento. É presidente do Conselho de Administração da ABSAI, Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento. Marcos Vlastis. Já vou passar aqui a palavra, então, para o nosso moderador desse painel, o senhor Luiz Eduardo. A palavra está toda com você. Eu vou procurar, meus amigos, dar uma visão geral, porque os nossos especialistas vão aprofundar em temas distintos a questão do armazenamento de energia, hoje no Brasil e no mundo, mas para a gente ficar na mesma página, eu vou me permitir aqui dar uma geral do setor. Então, primeiro, muitíssimo obrigado, senhoras e senhores, por estarem aqui a essa hora, no último painel do primeiro dia do Proenergia, né? Caros Marcos Vlastis, Jonas Becker, César Camargo e o Luiz, aliás, o César Kobayashi e o Luiz Camargo, muito obrigado por terem aceito o nosso convite, estar aqui discutindo conosco. Vocês vão ver, eles vão enriquecer bastante esse nosso painel. É com grande satisfação dar início a esse painel, que tem como tema um dos pontos mais estratégicos e desafiadores do processo de transição energética, que é o armazenamento de energia. Se olharmos os últimos anos, vemos como o mundo avançou na expansão das fontes renováveis, especialmente a eólica e a solar fotovoltaica, que se tornaram não apenas mais acessíveis, mas também mais competitivos do que muitas fontes convencionais. No entanto, todos nós sabemos que a intermitência dessas fontes traz consigo uma questão central: como garantir segurança, confiabilidade e estabilidade ao sistema elétrico de larga escala. É nesse ponto que o armazenamento de energia surge como protagonista. Ele não é mais apenas uma promessa tecnológica, mas a chance que conecta a geração renovável e limpa
às necessidades da sociedade como um todo, permitindo que avancemos para sistemas energéticos mais descentralizados, flexíveis e resilientes. Falamos de baterias de íons de lítio, de tecnologias emergentes como baterias de fluxo, das soluções térmicas e hidrogênio de baixo carbono, e também de alternativas tradicionais, como já foi até falado hoje mais cedo, como a estocagem em reservatórios reversíveis. Cada uma dessas possibilidades traz consigo potenciais limitações e impactos econômicos e ambientais. O armazenamento de energia tem sido visto cada vez mais como uma alternativa plausível, sobretudo com a problemática do curtailment e da escassez de linhas de transmissão em relação ao volume de energias renováveis que é gerado no Nordeste. Vivemos um momento de transformação profunda na forma como geramos, consumimos e pensamos a energia. À medida que as fontes renováveis ampliam sua participação na matriz elétrica, cresce também a necessidade das soluções que garantam estabilidade, continuidade e inteligência na gestão do sistema. As baterias são exatamente isso, uma ponte entre o potencial das energias limpas e a confiabilidade que o sistema precisa. Um dos principais entraves para o desenvolvimento do setor no Brasil, no entanto, é a ausência de um marco regulatório consolidado. Precisamos avançar para uma regulação que incentiva investimentos, modelos de negócio sustentáveis e a integração desse novo capítulo da energia aos planos nacional e regionais de desenvolvimento. O armazenamento de energia será inevitavelmente um vetor de inovação, mas também de inclusão produtiva, de competitividade industrial e de descarbonização. E só para tomarmos como exemplo um país que já entendeu a importância do armazenamento de energia para o equilíbrio do setor elétrico, trouxe aqui alguns dados do Reino Unido, onde participamos no primeiro semestre deste ano de uma missão técnica do CID Energia com foco na transição energética. O Reino Unido registrou um avanço impressionante em novos projetos de bateria no segundo trimestre de 2025. Aprovou 8,4 gigawatts de capacidade, o dobro do mesmo período de 2024. Hoje opera 6 gigawatts, mas precisará de 23 a 27 gigawatts até 2030, para manter o ritmo da descarbonização, segundo o NESO, que é o National Energy System Operator, que é o ONS do Reino Unido, onde estivemos também nessa missão. A receita média anualizada das baterias no Reino Unido, em janeiro de 2025, foi 4 vezes maior do que em janeiro de 2024, alcançando cerca de 92 mil libras por megawatt por ano, algo em torno de 120 mil dólares. No cenário global, o sistema de armazenamento com baterias já soma 200 GB de capacidade instalada. No cenário internacional, o mercado global de BESS deverá ultrapassar 863 gigawatts até o fim da década, com China e Estados Unidos liderando em aplicações de utilities. A Alemanha e a Itália são destaque em soluções atrás do medidor, behind the meter, enquanto a América Latina e regiões do Pacífico ainda enfrentam desafios regulatórios e altos custos de capital que limitam uma expansão mais acelerada. O mercado mundial de armazenamento de energia em baterias deve crescer 94 gigawatts em 2025, um aumento de 27% em relação a 2024. Vindo para a realidade brasileira, atualmente a capacidade instalada de BESS no Brasil é de 685 megawatts-hora. Desse volume, apenas 10% são utilizados em projetos de geração centralizada e 7.000% em aplicações comerciais e industriais. Em 2024 foram adicionados 269 megawatts-hora ao sistema nacional, representando um crescimento de 29% em relação ao ano anterior. O número de Battery Energy Storage Systems, o BESS, comprados no país subiu 89% em relação ao ano anterior, isso em 2024.
No primeiro semestre de 2025 já foram adicionados 167 megawatts-hora, elevando a capacidade instalada do país para 852 megawatts-hora. A confiabilidade é o principal motivo que leva consumidores a instalarem sistemas de armazenamento de energia no Brasil, com o objetivo de evitar interrupções ou apagões e garantir o suprimento energético em operações críticas ou em residências. Segundo o levantamento da consultoria Greener, o segmento pode alcançar 23 bilhões de reais em investimentos no país até 2030. Um fator determinante para essa expansão é a queda significativa nos custos. Houve uma redução de aproximadamente 50% no CAPEX do sistema BES nos últimos 4 anos. Outro elemento importante são os novos modelos de negócio, como o Energy Storage as a Service, que tem viabilizado projetos sem necessidade de investimento inicial por parte dos consumidores, acelerando a expansão principalmente nos segmentos comercial e industrial. Por isso, esse painel é tão importante. Queremos ouvir de nossos convidados reflexões que ajudem a responder a algumas perguntas fundamentais, como acelerar a viabilidade econômica do armazenamento em larga escala, quais modelos de negócio podem viabilizar esses investimentos, quais são os maiores desafios tecnológicos que ainda precisam ser superados. Nosso objetivo hoje é provocar um debate, compartilhar experiências e visões e, quem sabe, sair daqui com algumas pistas sobre como trilhar esse caminho com mais clareza. Quero, portanto, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença de vocês nesse painel, já de antemão, e já, sem mais delongas, passar para os nossos convidados, e aí eu vou iniciar com a apresentação do Marcos Vlasits, que vai dar uma overview sobre um trabalho feito pela Absci recentemente. Muito obrigado a todos. E agora? Melhorou? Perfeito. Boa tarde a todos. Muito obrigado, antes de mais nada, muito obrigado ao Sindinergia pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com os amigos do Sindinergia, né? Realmente um privilégio estar aqui. Obrigado pelo interesse de todos que vocês estão aqui escutando, assistindo a gente. Já apareceu minha apresentação, excelente. Agora eu só vou precisar de um passador. Mas, antes de mais nada, dentro desse portfólio de diferentes aplicações, eu realmente queria focar os 10 minutinhos que eu tenho na aplicação de grande escala, ou seja, de que forma sistema de armazenamento podem contribuir para resolver problemas que a gente encontra hoje na operação do sistema elétrico como um todo, tá? E enquanto o passador dos slides aparecer, eu vou continuar falando, tá? Quando a gente olha o mundo afora, a gente vê um crescimento quase explosivo, tá? Se alguém vai passar para mim, então também podemos fazer dessa forma, tá? Beleza, então vamos fazer isso. Então, passinho atrás, me permitam 30 segundos de fala institucional. Eu represento aqui a Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento, a APSCI. Nós representamos hoje mais de 60 empresas que atuam no setor de armazenamento. Fabricantes, geradoras, empresas de transmissão, de distribuição, empresas de engenharia. Aquilo que a gente tem em comum é o interesse e a atuação no setor de armazenamento. Então, quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, basta entrar no site apsci.org.br, aí vocês vão encontrar maiores informações, mas é a nossa plataforma que a gente usa para as discussões com relação ao marco regulatório, a todas as outras questões de políticas públicas para a inserção do armazenamento. Na próxima página, a gente vai ver rapidamente o crescimento do mercado global. Como eu falei antes,
como eu falei antes, a gente está tendo um mercado global que está crescendo de uma forma muito rápida. Tá? A gente está vendo algo em torno de 200 gigawatt-horas de novos projetos que serão instalados ao longo deste ano, 200 gigawatt-horas. Tá? No Brasil, a gente deve ultrapassar este ano 1 gigawatt-hora de capacidade instalada, só para a gente ter um feeling, né, das grandezas. E aí a gente se diz, ok, para que estão sendo instalados tantos sistemas de armazenamento? E uma das respostas a gente vê na próxima página. Tá? Isso aqui é a operação do sistema californiano, tá? O CAISO. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui que entre 11 horas da manhã e as 2 da tarde, basicamente 100% da energia consumida na Califórnia é suprida por sistema de solares. Tá? Sistemas pequenos e grandes de geração solar fotovoltaica. Agora, vocês estão vendo esses 2 blocos lilás? Esses 2 blocos lilás são o sistema de armazenamento. Tá? Que no horário noturno, especialmente, seguram mais ou menos 20% da carga do sistema californiano. Por quê? Porque é naquele momento que o solar começa a cair e sair da operação, e é aquele momento onde a gente tipicamente consome mais energia elétrica. Agora você vai dizer, mas isso é Califórnia, é uma outra realidade. Bom, vamos para a próxima página, e a gente vai ver que as coisas no Brasil, na verdade, não são tão diferentes. Próxima página, por favor. Essa curva vermelha que vocês estão vendo aqui era o Dia dos Pais, 10/8 deste ano. Vocês estão vendo esse afundamento da carga ao meio-dia, início da tarde? Por quê? Foi um dia inverno, onde o nosso consumo é menor, foi um dia ensolarado e, principalmente, o ensolarado vira hoje um problema. Porque a gente está com mais de 40 gigawatts de geração distribuída, que é uma coisa maravilhosa, para sermos claros, tá? E esse sistema, geralmente, ao meio-dia, injetam a energia excedente no sistema. No Dia dos Pais, o operador, o ONS, teve que desligar quase 100% das usinas que ele consegue desligar, tá? Ele teve que depois, a partir das 15 horas, administrar um aumento da demanda, uma rampa, de quase 30 gigas, 25, tá? E esses 2 problemas são problemas sérios, porque a gente está tendo excedente de energia ao meio-dia e falta de energia no final do dia. E a gente está realmente testando os limites de flexibilidade do nosso sistema elétrico para ver até onde esse sistema, do jeito como ele está sendo configurado hoje, vai aguentar. E você vai dizer, beleza, mas isso foi só um dia. Então vamos para a próxima página e a gente vai ver que isso é um dia que vai se repetir cada vez mais. Lado esquerdo, vocês estão vendo a previsão do próprio operador do sistema, da evolução da curva de carga brasileira ao longo dos próximos 7 anos. E você está vendo que a gente está tendo cada vez mais uma rampa mais íngreme, o horário noturno, e de 2 uma. Ou a gente vai ter um apagão ao meio-dia por excesso de geração, porque ninguém consegue hoje desligar a geração distribuída, ela tem prioridade no despacho, ou a gente vai ter um apagão no final do dia por falta de geração para atender aquela ponta noturna. Obviamente, os 2 cenários são cenários muito, muito ruins. Aí, na próxima página, a gente vê qual é a resposta que o Ministério de Minas e Energia está preparando. 2 grandes leilões de reserva de capacidade. E aí vai se contratar o quê? Vai se contratar a usina a carvão. Vai ser contratada a usina a óleo. Vai ser contratada a usina a gás natural. Essas são tecnologias comprovadas, muito confiáveis. Porém, elas têm alguns efeitos colaterais. Uma delas eu não consigo ligar e desligar uma usina dessa de uma hora para outra, tá? Usinas de óleo, usinas de carvão, elas têm uma duração mínima de despacho de 12 horas. Então, se eu tenho um problema entre as 6 e as 9 da noite, tá? Eu preciso começar a ligar essa usina ao meio-dia e vou desligar ela à meia-noite, tá? As de gás são um pouco menos inflexíveis lá, mas ainda assim, estamos falando de 8 horas de despacho mínimo. Agora, se o Ministério realmente fizer essa contratação em grande escala, o que vai acontecer? Pensem comigo. A gente vai verter ainda mais energia renovável
porque a gente vai operar essas usinas não somente no momento quando a gente realmente precisa, mas também em muitas outras horas quando a gente, na verdade, nem precisa dessa energia. E adivinham quem vai pagar essa conta? Todos nós. Todos nós. Porque o custo de operação desse sistema vai para um encargo, não podia ser diferente. Nesse caso, o chamado ESS, é encargo do serviço ao sistema. E todos nós vamos custear essa apólice compulsória de seguro que o Ministério vai contratar para nós. E eu pergunto para você, será que não existe uma alternativa? Será que transição energética no Brasil em 2025 é contratar dezenas de gigas de tecnologias ultrapassadas do século XIX e XX? Próxima página, por favor. Esse sistema aqui é um sistema de armazenamento, o maior que a gente tem no Brasil, operado pelo nosso associado, a ISA Energia. Isso são 60 megawatt-horas de energia que estão lá disponíveis. Quando a gente precisa dessa energia, a gente aciona ela em 0,2 segundos. Eles estão lá, assim. E eu posso desligar ela assim também. Então eu pergunto para vocês, o que nos impede da gente contratar esse tipo de sistemas, tendo em vista que o nosso problema vai ser nos próximos anos não um problema necessariamente de dias, semanas de falta de energia, mas muito mais um problema de 3, 4, 5 horas de atendimento da ponta, e a gente sabe hoje que o excesso de geração é tão perigoso como a falta de geração. A termoelétrica, por acaso, ela armazena energia? Óbvio que não. Então, é claro que o armazenamento ele precisa entrar no planejamento para os leilões de capacidade e, diga-se passagem, esses mesmos sistemas, além de atender horário da ponta noturna, eles também podem prestar outros serviços, né? Eles podem estabilizar a rede para que a gente não tenha esse mesmo problema que tivemos em agosto do ano 2023, quando um pequeno problema na subestação de Quixadá, aqui no Ceará, derrubou o sistema elétrico brasileiro como um todo. O sistema de armazenamento consegue entrar em operação, podem injetar ou absorver energia reativa, podem operar como geradores síncronos virtuais para trazer aquela estabilidade que especialmente o submercado Nordeste, onde temos muita geração assíncrona solar e eólica, que esse submercado precisa. E outro detalhe, para o serviço de reserva de capacidade, o sistema de armazenamento ele também é muito menos oneroso do que a térmica a gás. Por quê? Uma vez que eu instalei essa bateria, eu não preciso mais queimar óleo diesel ou gás natural, ela está lá. Ela vai absorver o excedente de energia que está sendo produzida pelas eólicas e solares de manhã e ao meio-dia e disponibilizar essa energia no fim do dia, ou seja, quando for, quando o sistema elétrico precisa. Então, é um contrassenso a gente, em 2025, cogitar a contratação de novas usinas a óleo, a gás, que vão entrar em operação ao longo dos próximos anos, que vão ficar em operação até 2045, quando a gente poderia e deveria, na verdade, contratar sistema de armazenamento. Tanto sistema de armazenamento de grande porte, mas também sistema de menor porte, acoplados à carga e podendo participar, por exemplo, de programa de resposta de demanda. Porque o futuro, senhores, é isso, tá? A gente vislumbra um mercado de armazenamento de mais de 75 gigawatt-hora ao longo dos próximos anos, tá? Onde sistemas de armazenamento vão prestar serviços para a rede através de leilões, onde esses sistemas também vão ajudar comércio, indústrias e todos nós de ter uma conta de luz um pouco menos pesada, e onde também a gente pode usar esse sistema de armazenamento para tirar o óleo do interior do Amazonas, porque hoje as cidades no interior do Amazonas, eles recebem sua energia elétrica a partir de geração a óleo diesel e a gás, e vocês podem se imaginar o quão ineficiente e quão caro é essa geração termoelétrica fóssil no interior da Amazônia brasileira. Gente, era isso que eu tinha para contribuir. Armazenamento para nós é eficiência, é resiliência, é sustentabilidade, é uma tecnologia do futuro que reduz o desperdício, que traz segurança energética, e a gente sempre diz, energia elétrica a gente não desperdiça, a gente armazena pelo bem de todos nós. Era isso que eu tinha a contribuir. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Marcos. Belíssima apresentação. Você demonstrou rapidamente aí a versatilidade da utilização de armazenamento de energia com BESS em larga escala e a complexidade pela qual nós estamos passando com relação a esse regime de geração e de consumo no Brasil, né? E o armazenamento, sem dúvida nenhuma, é um dos elementos fundamentais que vai compor os itens de solução para esse problema que a gente vive. Jonas, por favor. Jonas é o nosso presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará, diretor da Colibri One e é o homem do dinheiro do Sindenergia, o diretor financeiro. Por isso que eu trato ele sempre bem, viu? A palavra é sua, Jonas. Obrigado, Luiz. É sempre uma alegria estar aqui fazendo parte do Proenergia. Agradecer a organização desse evento, que cada vez mais surpreende pela qualidade do conteúdo que é compartilhado com todos aqui. E eu gostaria de trazer uma fala, viu, Marcos, Luiz, colegas aqui, Celso, Luiz, de alguns momentos históricos para a gente entender como é que vai se comportar o futuro e como isso vai refletir no Brasil. Tem um momento da história do armazenamento de bateria que é no início ali dos anos 70, quando a bateria de íon de lítio ela é inventada. Posteriormente, os cientistas ganham o prêmio Nobel em 2008, se eu não estiver enganado. Você vê a relevância disso. No início dos anos 80, a KTL compra essa patente. A KTL hoje é a maior empresa de baterias do mundo. Eu diria que eles têm um market share de quase 40% do mercado mundial. A empresa chinesa compra essa tecnologia, essa patente, e se torna... Aí se torna, né? Aí vai para outro momento histórico na Alemanha, em Munique, com a Angela Merkel, a KTL assinando um memorando de entendimento, o governo alemão, né, que é um berço do mercado automobilístico mundial, ele tendo que assinar um memorando de entendimento obrigando a KTL a construir uma fábrica de baterias na Alemanha para fornecer essas baterias para os carros alemães. Então, como o Ocidente perdeu o protagonismo dessa transição energética pelo olhar da produção, da propulsão dos carros, né? Aí você olha para a China. A China é o maior consumidor de petróleo do mundo que não produz petróleo. A produção de petróleo da China é ínfima. Então, automaticamente, ela teve que ser muito violenta, vamos chamar assim, na produção de energia. Começou com a produção extremamente dependendo das fontes fósseis, carvão e gás e outras coisas, exportando volumes violentos de petróleo do Oriente Médio, mas só que se eletrificando muito. A China é um país do mundo que tem mais de 30 mil quilômetros de linhas férreas de trens de alta velocidade, que são trens a partir de 400 km por hora. Quanto isso não deve consumir de energia? Estou falando só de trem. O segundo país que tem o maior volume de linhas de trens de alta velocidade é a Espanha, com 2.000. Então, automaticamente, a China tinha que investir violentamente na eletrificação das coisas. E a eletrificação ela veio muito pela energia renovável pós constatação do mundo que precisava de um processo de descarbonização, que é a principal motivação do mundo de eletrificar as coisas, é a descarbonização. Tem os negacionistas ou não, mas a realidade é que existe uma unanimidade científica que fala que é o aquecimento global criado pela carbonização, né, pela emissão de gás de efeito estufa, cria um aquecimento global. Então essa é a principal motivação. E a China, num processo de descarbonização matriz, investiu violentamente em fontes de energia renovável, solar e eólica. E aí bateu na intermitência normal das fontes de energia renovável e começou a eletrificar a sua frota e criar os grandes BES. A TBA está aqui, tem outras, não vou citar o nome, porque o nosso patrocinador principal, que é a TBA, né, fabricante de sistemas de bateria, é um dos gigantes mundiais, viram que precisava desse equipamento para que a energia renovável fosse uma fonte primária, saísse
dessa discussão de que precisava das fontes do fóssil para o sistema ter segurança. Então isso, teoricamente, nesse momento, isso, tecnicamente falando, está resolvido. Então, através de BESS, hoje a tecnologia mais utilizada no mundo é LFP, que é lítio ferro fosfato, que suporta quase 400 graus em caso de uma falha de fabricação. Ele suporta esse aquecimento, então é um equipamento muito seguro. Então, hoje, olhando por esse lado, a questão da bateria para o principal consumidor de energia hoje do mundo, que é a China, foi energia renovável e bateria. Isso ele está resolvendo e está no processo de descarbonização. E o próprio Ricardo Cavalcanti falou hoje que a China, em 9 meses de ano, implementou quase 300 gigas de energia solar. E se você colocar mais o espelho de bateria, que o Marcos, eu não vou botar ele em nenhuma saia justa, porque eu não sei o dado, mas talvez ele saiba quanto ele colocou, a China implementou de baterias no mundo, 40% foi na China. É impressionante. Agora eu vou sair da China, vou passar para a Austrália rapidamente, que começou a implementar as Virtual Power Plants em 2015. Hoje a Austrália tem mais de 200 mil residências com bateria. A Austrália tem problema de falta de energia? Não tem problema de falta de energia. A Austrália ela fez um mix de grandes sistemas de bateria com baterias residenciais para suportar a curva do pato que o Marcos colocou muito bem. Então, quando dá às 5 horas da tarde, às 6, que o consumo aumenta violentamente, né, nesse horário de ponta, as casas injetam energia na rede, porque a maioria das casas na Austrália tem energia solar. Armazena energia solar e quando dá 5, 6 horas da tarde, as comercializadoras apertam o play, o governo compra essa energia mais barata, energia limpa, e deixa de ligar as fontes fósseis. São 200 mil casas. Fora as grandes sistemas de bateria que tem próximas às grandes usinas de energia solar, energia eólica, grandes subestações, entendeu? Porque um dos pontos da bateria é que ela fortalece o conceito da geração distribuída, fortalece o conceito do sinal locacional. Cada vez mais, a geração tem que estar próxima da carga. E a bateria, ela complementa esse conceito. Vamos para o Brasil. A Austrália, só para finalizar a Austrália. É um país realmente já maduro na área de baterias. São dezenas de gigas já implementado e um consumidor que já é familiarizado com esse tipo de tecnologia. Brasil, não temos norma ainda, Marcos. Não temos marco regulatório, Marcos. E ao mesmo tempo os geradores sofrendo absurdamente com 40%, 70% de cortes. A gente sabendo que a bateria é um meio de solucionar isso para diminuir o custo da tarifa. Geração distribuída remota, geração distribuída a micro, sofrendo ameaça de corte por um problema de velocidade do regulador, de entendimento que o crescimento do nosso setor e a segurança do nosso sistema passa pela bateria. No mundo todo está acontecendo isso. Hoje o setor que mais se implanta energia solar nos Estados Unidos é no Texas, no berço do petróleo americano. Então será como o nosso presidente Ricardo Cavalcanti comentou, discutir o óbvio é muito difícil. Porque precisa que o regulador sente, está num momento avançado, mas a gente está atrasado. Agora a gente tem que ter cuidado que o crescimento da bateria não vai ser igual ao solar, pessoal. A bateria, tecnicamente, é um sistema muito mais complexo do que os painéis solares. Viu, Luiz? Então, a gente brinca que o telhado aguenta muito desaforo. A bateria em casa não vai aguentar esse desaforo todo, não. O DOD, os gráficos de degradação das baterias, os locais que eles forem implementados, tem que ser muito bem estruturado. Eu vejo, às vezes, a bateria sendo o salvador da pátria de um setor que cresceu muito, como de geração distribuída, e eu queria que as pessoas tivessem muito cuidado. Vai acontecer, eu acredito que o Marcos tem uma propriedade gigante para falar sobre isso, mas acredito que esse ano, no primeiro trimestre de 2026, essa regulamentação deve sair, mas as pessoas têm que ter muito cuidado, para que não se frustrem e os projetos realmente tenham eficiência. O mercado vai acontecer muito pautado no retorno dos investimentos, porque o setor elétrico é voltado em retorno de investimento, e lógico vai ter uma comunidade que vai focar na segurança energética, na não interrupção
do fornecimento de energia. Porém, o ponto principal vai ser diminuir a barriga do pato e baratear o aumento da ponta. Então, eu na Colibri Capital, eu cuido da área estratégica e na área comercial, um grande fundo, a Colibri Capital é um fundo de investimento na área de energia, agronegócio, urbanismo. A gente atua no Brasil inteiro na área de gerando energia solar. Então, eu vejo sempre o setor de energia para daqui a 10 anos. E o que eu vejo hoje é que bateria vai sim ser uma realidade gigantesca no Brasil, mas o crescimento não vai ser como a energia solar foi, que teve esse mundo. Até o Marcos, todo mês no Ceará, 2.300 sistemas em residências são instalados. É muita coisa. A gente está falando de quase 40 megas por mês em residências. Então é um mercado muito pujante ainda, o de geração distribuída. Então, bateria, mais uma vez, é o canivete suítes, mas, porém, as regras de utilizar esse canivete suítes estão extremamente atrasadas. Amanhã o Matar vai estar aqui, que é o superintendente de regulação da ANEEL. Então, é importante que escutar ele pela visão dele de como é que está essa norma, porque a gente reconhece também que a ANEEL está numa dificuldade gigante de equipe, de pessoas ali para escrever as normas e fazer algo realmente que seja consistente, que dê uma segurança jurídica para o setor. Mas é isso, eu aposto minhas fichas no setor de armazenamento, aposto minhas fichas no setor de armazenamento pela própria finalização do Marcos, que é resiliência, segurança do nosso setor elétrico. E é isso. Obrigado a todos. Estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado, Jonas. Muito boa essa linha do tempo que você fez no mundo e esse paralelo com o Brasil. E interessante, meus amigos, que quando a gente fala de armazenamento, é sempre convergente a conversa. Todo mundo entende que é essencial, precisa, é uma das soluções importantes, o mundo já vem utilizando, mas a gente não consegue deslanchar aqui no Brasil, fica patinando. Isso aqui para mim é impressionante. Por favor. Pegando o gancho aqui, queria esperar, mas tua fala foi o gancho perfeito. O Ceará, por motivos óbvios, é parte interessada nessa discussão. Tá? O armazenamento ele faz muito sentido para este estado, principalmente para reduzir, né, o vertimento que tanto machuca os empreendedores, mas também porque certamente indústrias, comércios vão descobrir o benefício dessa tecnologia. Agora, a gente sabe como funciona Brasília, tá? A gente também sabe como funciona o setor elétrico, tá? Nada no setor elétrico acontece no vácuo, né? A GD também não aconteceu no vácuo, ela começou a partir de uma resolução normativa dada pela ANEEL. Então, eu queria aproveitar aqui para fazer uma chamada. Gente, se a gente coletivamente não pressionar a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia, o MDIC, a gente vai ainda estar aqui em 2030 tendo esse mesmíssimo debate, todos um pouco mais velhos, um pouco mais maduros, com mais cabelinho brancos ou carecas, conforme for, mas a gente vai estar aqui no debate ainda. Então, de certa forma, o acontecimento deste setor vai depender da nossa capacidade individual e coletivamente de montar frente de pressão, seja via governos estaduais, seja via deputados, seja via associações, seja no diálogo direto com o ministro de Estado, com o secretário, etc., para fazer esse treco acontecer. Desculpa a franqueza, tá? Mas se a gente não fizer barulho, se a gente não fizer pressão, não vai acontecer, por muito que a gente tenha os argumentos técnicos ao nosso lado. Concordo integralmente com você, Marcos. Integralmente, foi ótimo a sua parte aí. E eu acho que nós, enquanto Sim de Energia, enquanto Federação das Indústrias, enquanto Câmara Setorial de Energia, que eu tenho a honra de ser o vice-presidente do Jonas, temos que fazer esse trabalho também, né? Porque é inadmissível. Mas agora eu passo a palavra para o César Kobayashi, que é o Head of Sales and Business Development da TBA Xi'an Electric Technology.
A sede da empresa fica em Xi'an, que é aquela cidade na China que tem o exército de terracota, né? Eu estava conversando com o César, que eu tive a oportunidade de visitar. César, a palavra é sua, por favor. Obrigado, Luiz. Mais uma vez gostaria de agradecer Cid Energia, Pro Energia, mais uma vez a TBA aqui também presente, dessa vez como patrocinador maior. É um evento que a gente pretende participar todos os anos, né? A TBA já tem bastante projeto aqui no Nordeste, né? Então geração centralizada, mais de 800 MB de solar, né? E a gente entende sim que o BESS ele é o próximo capítulo, né? Então, quem sabe, né, daqui 5 anos ou menos a gente consiga integrar o BESS já nessas usinas solares. Então, acho que a mensagem que eu quero deixar aqui, né, um otimismo, obviamente, com realismo, né? Mas estou vendo algumas carinhas aqui, tenho certeza que alguém, já temos muitos quilowatts-hora instalados aqui já, né, de BESS residencial e comercial. E, né, até pegando gancho, pô, melhores números do que essas pessoas aqui para passar, acho que não tem. Então, com o gancho deles, né, então, mostrando um pouquinho da oferta da China hoje, né, voltando para a China, né, porque não adianta, a China hoje é o nosso maior parceiro comercial, né, e graças a esse mercado de veículo elétrico, a gente conseguiu chegar nesse patamar de preço hoje, né, que está viabilizando em todo o mundo o sistema de BESS, né. O Brasil já está viabilizando, né, para projeto de Siena em algumas regiões, né, e por que isso está acontecendo? A China investiu milhões e milhões, eles sempre antecipam essa demanda de veículos elétricos. E os veículos elétricos teve essa demanda, mas não foi a demanda que eles esperavam, né? Então a própria KTL, que é a maior fabricante de baterias hoje, né, 80% hoje da receita é veículos elétricos, né? E a penetração de BESS está cada vez mais aumentando. Então já é 20, no próximo ano já se estima de 20, 25 e 30. Então isso já mostra um cenário de otimismo por parte do BESS, né? E como a gente tem uma oferta muito maior do que a demanda hoje de BESS, né, a boa notícia é que os preços eles irão continuar pelo menos até 2030. Tá? Agora, se vai cair muito mais ou não, isso a gente ninguém sabe, mas a tendência é os preços continuarem num patamar baixo. Tá? O mesmo aconteceu com painéis fotovoltaicos, que também até 2030 deve continuar nesse patamar de preço por conta da famosa sobreoferta, né? E no lado da demanda, também não só a China, né? A China, temos que aprender muito com a China, né? Eles lançaram agora um plano no estado todo, né? No país todo, de 100 gigawatts, né, de usinas até 2027. Isso para utility scale, para a C&I. Então, são incentivos que o governo está fazendo, né? Óbvio que a China tem uma particularidade, né? A Europa tem outra particularidade, nós temos uma particularidade e a gente tem que saber trabalhar isso da melhor forma, né? Mas a notícia é essa: a demanda tem e a oferta tem, né? Agora, o nosso lado aqui é que a oferta está maior, então os preços vão continuar nesse patamar de preço, né? E onde que estão as oportunidades? Oportunidades aqui no Brasil, nós vamos ter, né, mais para projetos maiores, hibridizações de solar com eólico e bateria, né? Isso se chama complementaridade, né? Então a gente vai conseguir aproveitar os pontos de conexão existentes, né? Aproveitar esse custo. Então esse já é um projetos que a própria TBA estamos recebendo isso, cotações de grandes empresas que já possuem as duas fontes, e o BESS ele vai entrar, né, com um papel fundamental. Outro mercado que está vindo muito forte, né? Então as famosas aí Big Techs, né? Microsoft, Amazon, Google, Alibaba estão investindo bilhões de dólares em data centers, né? Inteligência artificial. Então esse é um mercado que chegou agora, né? Então 2 anos, olha o tanto que já cresceu, e é um mercado que vai demandar muita energia, né? Então estamos falando de, né, o próprio Estados Unidos, 20% do PIB aqui do Brasil, eles vão investir em inteligência artificial. Então esse é um mercado que vai demandar de energia resiliente e confiável. E aonde que entra o BESS nisso, né? O BESS, ele é a fonte renovável junto com solar e eólico, entende? Então estão criando incentivos para que o fornecimento de energia para os data centers sejam energias renováveis. Inclusive no Brasil a gente teve agora uma medida provisória para BESS, né, para data centers, que os data centers que tiverem alimentação renovável, eles terão isenção de impostos na aquisição dos materiais. Então está se criando esse incentivo para data centers e o beneficiário vai ser energias renováveis junto com o BESS. E na parte da tecnologia para data center, já temos baterias de longa duração, que a gente chama,
junto com outras tecnologias, né? Então, é uma aplicação justamente para BES. E, mais uma vez, a China se antecipando a esse movimento, né, da demanda de data centers. Então, isso vai puxar e vai aumentar muito, né, a oferta de BES também. E também temos o mercado de C&I, né, que no Brasil hoje é o mercado que mais cresce na parte de armazenamento de energia. Outros lugares do mundo, o C&I também tem aumentado drasticamente, né, a vendas de baterias. A tecnologia ela continua a evoluir, né, então é igual painéis fotovoltaicos. A gente tinha módulos de 200 watts pico, hoje a gente já tem módulos de 700, chegando em 800 watts. Né, células de bateria está na mesma questão, né, então hoje o padrão é 314 ampere-hora, mas já se fazem 500 ampere-hora, 1000 ampere-hora, 2000 ampere-hora, para diferentes aplicações. Então, isso eu vejo como um desafio, né, então tecnologias novas, demanda o fabricante, ele está ensinando, né, o mercado, pegar o cliente na mão, ir junto a uma residência, a um comércio, empresas maiores, porque a tecnologia ela está evoluindo muito rápido, né? Apesar de ser uma tecnologia nova, ela é uma tecnologia que ainda tem muito caminho, né, para crescer. E como TBEI, como que a gente vê isso, né? O nosso ponto de vista para que o mercado comece a andar, né? Então a capacitação, igual eu comentei, a capacitação junto, né, com projetos, né, distribuidoras precisam de mais projetos de inovação, né? Pô, no solar eu lembro que tinha muitos projetos de inovação. Hoje em dia, para a BES, distribuidora, acho que ficou com trauma do solar, porque não é possível, não tem mais projetos de inovação para BES, né? Seja para pequeno porte ou para grande porte. A gente tem a questão, né, de tarifas, né, de impostos. Pô, a gente precisa de diminuir a questão de impostos tributários. O BES hoje aqui no Brasil, acho que o Vadis mostrou muito mais, isso é 70%. Né? A gente precisa ter esse incentivo maior agora. Precisamos também de um financiamento de longo prazo e confiável para a BES, né? Para que esse mercado ele ande igual o solar andou. Né? E basicamente eu acho que esses são os 3 pilares. Né? Regulamentação, acho que o Vadis já falou também. Serviços ancilares, então serviços ancilares ele é o upside, né, do BES, então além da receita fixa, os serviços ancilares eles vão prover esse a mais, né, que o investidor ele deseja do BES. Então lá fora já se existem mecanismos, né, softwares que você consiga controlar isso para você otimizar a bateria e você usar isso da melhor forma possível, né? E para finalizar, eu gostaria até de fazer uma comparação aqui, né? Você administrando um BES é como se você tivesse administrando uma loja de guarda-chuva, né? Então você lá paga um aluguel de uma loja de guarda-chuva todo mês, você é obrigado a manter esse estoque diário, né? Você é obrigado a manter o estoque, né, da bateria cheio. Só que quando vem, né, aquela semana chuvosa ou aquele pico de demanda, né, do BES, pô, você vende isso tudo em uma hora e você deixa muito dinheiro na mesa, né? Muita oportunidade na mesa. Se você pudesse de fato escolher onde você é remunerado melhor, né? Então é isso que a gente precisa resolver, né, para o BES também maior. Isso eu vejo como um desafio ainda, né? A gente tem muito a aprender com outros mercados que estão mais maduros, mas a mensagem para mim é que o mercado do Brasil tem muito potencial em todos os cenários, desde o residencial até o C&I, né, que é o comércio, indústria e o agro, até o mercado de utility scale, né, que vai dar uma impulsionada junto com o leilão, igual foi com o solar. Então é uma mensagem de otimismo que a gente aqui na TBEI tem e a gente tem uma visão mais de longo prazo, né, para armazenamento de energia, e a tecnologia ela já está disponível, né, cabe acho que a todos aqui apostar e estudar bem, porque é um mercado que vai vir forte, tá, aqui no Brasil. César, muitíssimo obrigado, a visão do fabricante. É bom que vocês na TBEI tenham essa visão otimista do mercado brasileiro também, um dos maiores fabricantes de baterias do mundo. Então, eu fico feliz, mas a luta é grande, é permanente, é diária, e a gente tem que fazer esse movimento, muito bem colocado aqui pelo Marcos. Finalizando as participações no painel, eu passo a palavra agora ao meu xará, Luiz Camargo, que é gerente de desenvolvimento de negócios na PRF Gas Solution, que provavelmente vai nos dar uma visão um pouco diferente dessas que
foram passadas até agora. Luiz, fique à vontade. Você vai lá? Boa tarde, pessoal. Prazer falar com vocês todos aqui, dividir o palco com essas estrelas aqui. Vou tentar chegar aos pés aí com um pouquinho de informação para vocês. Não. É melhor esse? Todos me ouvem? Sim? Ok. Então, tentar trazer um pouquinho mais de informação que não sobrepõe o que já trouxeram, e eu estou impressionado com o quanto que eu aprendi aqui, sentadinho ali do lado, assistindo esses mestres aí falando. Eu vou vir com uma ótica um pouquinho diferente, um pouquinho mais técnica do que eu tenho para apresentar. Eu represento a PRF Gas Solutions, é uma empresa portuguesa aqui no Brasil, já atuo aqui desde 2005 em gases, combustíveis. O que isso tem a ver com armazenamento de energia, né? Tem um pouquinho, quando a gente vem falar de hidrogênio, que também é um pouquinho da menina dos olhos aqui do Ceará, nós temos visto e ouvido falar bastante sobre isso. Vou fazer uma apresentação bastante rápida, vou fazer ela bem ligeira aqui para vocês, mas tem um videozinho que eu gostaria de compartilhar que eu acho muito interessante, que dá um overview da nossa companhia. Espero que gostem aqui. Era para ter áudio, não sei se vocês ouvem. Ok, sem problema, tem a legenda, isso ajuda bastante. In all those steps, one thing matters the most. How can we make sure your energy gets to where it's supposed to be? And that's where PRF comes into play. PRF has been developing projects in several areas of the gas downstream sector, having already reached most of the continents, with subsidiaries in Spain, France, Angola, Mozambique, and Brazil, and headquarters in Portugal. Operating in the market for 30 years, PRF works in a partnership manner with its clients, building a strong, long-lasting, and beneficial bond for both parties. Our growth over the years has been sustained by solid standards, always striving for excellence in services. The recognized success achieved by our company relies on 5 pillars that sustain PRF growth: responsibility, solidity, the technological change drive, dedication to our clients, and an environmental responsibility sense. The continuous search for new solutions, new products, and new technologies available in the market allowed the company to remain at the cutting edge of the technology and know-how regarding fuel gases, presenting nowadays a unique range of value-added products and services. Our turnkey solutions cross all areas and include engineering and project design, regasification plants, refueling stations, LNG, CNG, renewable solutions, hydrogen and biogas, bunkering systems, support to gas distribution companies, gas regulation and metering stations, gas distribution networks, maintenance and assistance, metrology services, and Metro Mozambique in the LPG sector, cylinders requalification, storage, bottling plants, distribution, Progas Angola. PRF is not only a service provider, but also a certified equipment manufacturer, bringing its own knowledge to the way people produce specific components and systems that can maximize the potential of each installation. PRF has developed an online platform, WebCop, capable of monitoring in real time the installations per client request, bringing downtime and technical support to a completely different level. Being a gas service provider, we believe we have the opportunity and the duty to contribute to a better environment. Each time our partners create new ways of bringing cleaner energy to life, we also create new ways of getting it to where it's really needed, to people. PRF, move with us towards the future. Legal. Eu gosto de mostrar essa apresentação que ela dá um geral do que a PRF faz, não só na área do hidrogênio, como também de todos os gases. Hoje eu vou focar na parte do hidrogênio para a gente falar um pouquinho mais rapidamente, e vou fazer isso bem brevemente mesmo, um pouquinho da história da PRF. São 34 anos de mercado, mais de 350 instalações envolvendo gases combustíveis globais,
no Brasil desde 2005, com os primeiros postos de abastecimento, que é uma vertente de trabalho que nós desenvolvemos com força, mas não vou entrar nesse detalhe aqui. Presença africana, pipelines virtuais para produção de energia com gás, afastados do pipeline usando GNL, abastecimento de embarcações, e na parte do hidrogênio, voltado para a mobilidade e alguns outros projetos que eu vou falar mais à frente. Um pouquinho dos nossos clientes, atendemos basicamente, desenvolvemos a infraestrutura que os produtores ou distribuidores de gases, combustíveis precisam para poder atender os clientes, né? O escopo do hidrogênio eu vou falar aqui mais à frente de maneira rápida. Então, engenharia toda baseada na PRF, tanto de processo, dimensionamento, construção, montagem, instalação também. Uma das instalações interessantes que nós temos usando hidrogênio é a mistura e injeção em redes de gás natural, não só para distribuição, mas para descarbonização da matriz, e temos recebido muita demanda de projetos para usar isso em termoelétricas, né? Ou seja a turbinas ou a motogeradores com baixa quantidade de hidrogênio diluído em algum tipo de outro combustível, sendo gás ou outro tipo de aplicação. Então já desenvolvemos esses projetos de mistura e controle para isso, né? Outros projetos maiores para distribuição em grandes redes, a gente está falando de injeção de 10% de volume de hidrogênio em redes de gás natural que vão atender indústrias, que geram a sua própria energia, como também para consumo térmico. E algumas imagens que nós encontramos por aqui de algumas instalações de pequeno porte para uso de laboratório, como também para uso térmico em fornos, misturas de hidrogênio para descarbonização de fornos. A partir da mobilidade eu vou passar mais rapidamente. Também desenvolvemos postos de abastecimento usando hidrogênio, e que envolve armazenagem também, alguns postos portáteis e tudo. Quando a gente fala de armazenagem de hidrogênio, a gente começa a esbarrar um pouquinho em que tipo de armazenagem, como usar, né? Pequena escala, pouco uso, transportável até eventualmente, a gente está falando de hidrogênio comprimido, gás comprimido, que pode ser depois descomprimido, usado em fuel cell, para produzir energia, ou até como se fosse já tivemos alguns casos, alguns estudos, de estocar o hidrogênio para ele ser disponibilizado na rede depois, como se fosse uma bateria de energia, porém na forma química, né? Você disponibilizar esse hidrogênio em dutos de gás, usando uma infraestrutura existente para produzir energia ou alguma outra coisa do tipo. E falando um pouquinho, aí são outros projetos que nós envolvemos. Desculpa, o tempo está um pouquinho curto aqui, eu estou passando de maneira rápida aqui para vocês. Então, são vários projetos voltados para a mobilidade, a gente está falando de mais de 30 projetos ao redor do mundo. Inclusive Brasil, a gente tem desenvolvido um projeto de P&D junto com o Itaipu Parktec lá em Foz do Iguaçu, é um posto de abastecimento também para veículos com hidrogênio e tudo mais. E tem um próximo slide que está para chegar aqui, que é o hidrogênio voltado para produção de energia, né? Então, teve um projeto que nós desenvolvemos, isso foi uma pesquisa inicial, né? Mas tem vários outros estudos acontecendo ao redor do mundo e projetos sendo implementados para testes, que é de você produzir hidrogênio no momento de excedente de energia, assim como se armazena numa BES ou algo do tipo, né? Claro, salvo suas diferenças técnicas. De aproveitar, sabemos que as baterias funcionam muito bem quando você tem cargas mais curtas, e por favor, colegas, me corrijam se eu falar alguma bobagem aqui, cargas mais curtas e frequências mais altas de consumo dessa energia, né? A bateria se comporta muito bem para isso. Em alguns outros casos, eu lembro de um estudo que foi feito na Austrália, em 2 cidades, em que fizeram algumas plantas híbridas, tanto usando BES, baterias, para essas cargas frequentes, essas descargas frequentes também, e aproveitando excedentes de energia mais frequentes, e também montaram um sistema de eletrólise que pegava essa energia, produzia hidrogênio, estocava e depois devolvia isso para a rede através de fuel cell. Claro, sabemos que ainda existem diferenças de eficiência consideráveis no sistema usando BES, como também o sistema usando hidrogênio, um sistema híbrido desse. Porém, com o passar do tempo, eles notaram que para esses longos períodos de produção de energia, dadas as limitações de infraestrutura de bateria que era possível de instalar no local, o sistema de hidrogênio que produzia e devolvia essa energia, ou estocava isso até para venda futura, a molécula, ou injeção em alguma rede de gás, começava a valer a pena. Sendo o ponto mais sensível disso, o custo da eletrólise, a produção de hidrogênio dos equipamentos, né, o CAPEX é elevado, a gente sabe disso. Então foi um projeto bem interessante. Esse daqui foi feito em Évora, em Portugal.
e foi instalado um sistema de compressão, armazenagem e alimentação da fuel cell, para analisar tanto o comportamento da fuel cell ao reinjetar isso na rede, como também custos operacionais e como o projeto se desenvolvia. Ficou bastante interessante, tanto que outros projetos foram encomendados similares para serem implementados ali na Europa, como Espanha e tudo mais, todos em escala menor. E aí, quando a gente fala vamos supor que seja para uso de energia mesmo, para devolver essa energia para a rede através da molécula, como que a gente pode estocar, como a gente pode usar esse hidrogênio? Guardar em cilindro não faz muito sentido. Para larga escala, tem se desenvolvido e estudado algumas aplicações de armazenagem subterrânea, usando cavernas de salgema, que até agora foi a que se mostrou mais que funciona melhor tecnicamente para armazenagem, evita contaminações do gás, produção de sulfídricos e contaminação biológica também. E já se estudaram usar cavernas depletadas, vazias de produção de óleo e gás, porém são porosas, não são muito indicadas para isso, e tudo mais. Então, existem algumas, não estendendo muito, algumas das aplicações estão sendo desenvolvidas lá fora, principalmente na Europa. O hidrogênio é caro de produzir e tudo mais, porém, você tem uma taxa de emissão de carbono, por tonelada de carbono emitida, ajuda a equilibrar um pouquinho os projetos. E é uma coisa que tem acontecido e a gente tem recebido bastante demanda sobre isso para estudar essas aplicações, inicialmente em pequena escala, mas também visando sempre a aplicação disso em escala maior, né? Então, de maneira resumida, o tempo está bastante curto aqui, desculpa estender tanta apresentação, acho que dá para a gente falar um pouquinho mais na discussão aqui em frente. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Luiz. Nos passando a visão do setor de gás, de um grande player do setor de gás no mundo, e que nos deixa também animado, porque a gente vê que, mesmo não estando acontecendo naquele ritmo que nós aqui no Ceará esperávamos que o hidrogênio verde de baixo carbono acontecesse, mas está acontecendo, né? A escala precisa ser aumentada naturalmente para a gente ter os resultados que o mundo espera e deseja, né? Mas agora eu abro para perguntas, né? E peço que se identifique e diga para quem é a pergunta, né? E o microfone, por favor, aqui na frente, na primeira fila. Boa tarde a todos, eu sou André Arski, eu estou representando aqui a ACI, que é a Associação Cearense de Inovação, e eu tenho uma startup de produção de biocombustíveis a partir da biomassa de microalgas, entre outros projetos. Com relação eu queria fazer uma pergunta para o meu amigo ali do hidrogênio. Como é que você conseguiu guardar o hidrogênio sem ter nenhuma fuga? Essa é a primeira pergunta. Porque até hoje, pelo que eu conheço, existem algumas iniciativas com nitrito, que fica dentro do nitrito, né? Que fica dentro do tanque, porém o hidrogênio ainda é muito fugidio, né? Vamos dizer assim. Com relação ao GNC e o GNL, eu fui da Petrobras muito tempo aqui e eu fiz projetos de GNC aqui no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba. Chegamos até levar o GNC aqui para Teresina. Enfim, mas não deu certo, né? A minha pergunta era exatamente sobre o armazenamento do GNV, do hidrogênio, que a gente está vendo um monte de forma maluca aí de esfera, concreto, debaixo d'água, com 500 metros de fundura, não sei mais, enfim, iglu, e mil e uma coisas, né? Então eu queria que você realmente pudesse dar uma visão melhor sobre a contenção do hidrogênio, porque é uma coisa que até onde eu sei, a gente ainda está meio devagar ainda. Com relação às baterias, né? Eu tive lá no Rio Innovation Week agora, no começo há 3 meses atrás, e foi novamente o discurso era a questão das baterias, né? Porque a gente está assim parado, né? Existe um leilão,
não sabe, eu conheci lá dois deputados da frente parlamentar da Comissão de Transição Energética, que é o deputado Arnaldo Jardim e o deputado Júlio Lopes. Inclusive o deputado Júlio Lopes, ele estava falando que ele foi para a Rússia, agora está na Rússia, para um congresso de energia nuclear. E houve uma grande recriminação pelo fato dele ter ido lá para conhecer, né? Eu queria deixar isso aí, eu não entendi também Kobayashi, né? Qual é a outra, sem ser a BESS, qual foi a outra tecnologia que eu não entendi, qual foi o que você tinha dito a respeito das baterias. Era isso, obrigado, parabéns pela mesa. Luiz, por favor. Joia. De maneira breve, a armazenagem de hidrogênio em fase gasosa já é bem difundida. Nós temos carros hoje que tem tanques que não vazam, que não permitem vazamento para a atmosfera, veículos movidos a hidrogênio que sustentam isso, bem como tanques estacionários. Então já é uma tecnologia já bem definida, aprovada, comprovada. Para larga escala, aí nós temos várias alternativas, eu não vou discorrer todas aqui, mas a LOHC, que você dilui o hidrogênio, faz uma conexão dele com um líquido, um fluido, que reduz a periculosidade daquilo. Então você pode usar, inclusive, dutos de gás e óleo existentes para transportar isso. Você tem hidretos metálicos nos tanques, que são cilindros que armazenam também de forma química o hidrogênio sob pressões muito mais baixas. E dependendo do tipo de tecnologia que você usa, até mesmo você pode até misturar no gás natural e aproveitar uma caverna existente. Perde um pouco de performance da caverna, mas você consegue estocar aquilo. Então, existem várias, cada um tem o seu pró e contra, mas são bastante seguras as maneiras de armazenagem, sem dúvida que são. Tá, a tecnologia dá para dividir em dois tópicos. O primeiro é a tecnologia da célula em si, da bateria, né? Então a gente tem hoje o LFP, né, que é o mais convencional. Tivemos o níquel manganês, ainda a Europa investiu muito nisso, né? Então hoje ela é obrigada a importar células da China de LFP. E a gente tem as células de íon sódio, que ela é uma tecnologia mais atual, sem escala, porém que ela vai ser usada para complementar com a tecnologia de LFP para algumas aplicações, né? Por exemplo, aplicações de data center, né? Então, aplicações de data center. E o outro tópico que a gente pode dividir são tecnologias específicas para cada nicho. Então, para residencial, a gente tem um tipo de tecnologia, né? Baterias menores. Então, hoje a gente já tem tecnologias que a gente chama de all-in-one, né, que você consegue ter o carregador veicular junto com o inversor, junto com o EMS, né, que é a inteligência, o software, junto com as baterias e o PCS. Então, esse já é um mercado que está muito grande na Europa, na China, e que o Brasil agora está começando a vir os fabricantes. No mercado de comércio e indústria, a gente tem os famosos gabinetes de baterias, né, que você tem as células maiores, né, não usadas em residência, integradas, né, num rackzinho junto com o PCS para você fazer principalmente a questão de carga e descarga, né, isso exige uma eficiência. E para projetos maiores, né, leilão, por exemplo, a gente tem um outro tipo de tecnologia, que são aí em forma de containers, células maiores, que você consegue ter múltiplas fontes de receita, né, dependendo da característica do seu BESS. Né? E a tecnologia, assim, a gente tem o hardware e software, né? O software você vai fazer todo esse controle, né? Então a gente tem diversos tipos de tecnologia, né? E vai ter muito mais ainda pela frente. Obrigado, César. Obrigado, Luiz. Aqui, Luiz. Aqui à direita. Opa, por favor. Tá saindo? Tá sim. Pronto. Boa noite a todos. Me chamo Josias Santana, sou professor do Instituto Federal do Ceará. E a pergunta não vai ser direcionada para uma pessoa apenas, mas sim para decidir aí na banca como é que vai poder responder de fato. Uma coisa que a gente que não está tão inserido assim dentro desse mercado fica percebendo é que, a depender da linha de pesquisa que a pessoa está querendo defender, fica muito direcionado. Por exemplo, a questão das baterias de lítio, que está sendo mais utilizada por questão de ser, talvez, com maiores aplicabilidades hoje que nós temos com relação ao custo-benefício de produção, em relação à questão da estocagem do hidrogênio verde, que por mais que tenha uma densidade energética maior, ainda exige uma certa complicação para você poder fazer. Então, às vezes eu fico pensando assim, a coisa não está andando, porque, de fato, é porque a gente está muito procurando defender aquele meu ponto, ou
seria mais interessante, talvez até com a união com a questão da academia, ver qual seria a melhor relação para que a determinado setor que eu conseguiria ter uma aplicação dessa energia via hidrogênio verde, ela ser trabalhada nesse ponto, e que essa minha energia poderia ser utilizada para gerar uma energia que iria carregar a bateria de lítio do carro que, por enquanto, hoje em dia, ou a de sódio, que está sendo estudada mais recentemente agora, que teria até um menor custo. Aí a outra pergunta também seria o seguinte: como a academia, no caso, os professores, pesquisadores, poderiam entrar junto disso aí também, não apenas para a formação de profissionais que estão mais ligados hoje em dia com a questão de manutenção e da produção do que já existe hoje, mas sim também tentar desenvolver uma nova tecnologia que possa talvez até unir o melhor de cada um desses mundos, né? Então, seria mais ou menos isso aí que eu queria saber de vocês. Obrigado. Obrigado pela pergunta, professor. O Marcos Voazitz vai responder. Eu vou tentar responder. Perfeito. E, por favor, vocês vão me ajudando, porque são Sempre tem um lagzinho. Eu vou tentar responder, porque são perguntas bastante profundas. No meu ver, quando a gente olha a adoção de novas tecnologias, independente de qual for, tá? No meu entender, raramente é uma questão da performance tecnológica. Isso pode parecer meio um contrassenso, né? Mas principalmente quando a gente olha a difusão de novas tecnologias no setor de energia, no setor energético, tá? Raramente é pelo mérito da tecnologia. Geralmente são condições de contorno. E a gente precisa reconhecer que muita coisa que a gente faz no setor elétrico e energético depende de políticas públicas, depende de marcos regulatórios, ou depende de mecanismos de oferta de demanda. Por que o Chile implementa armazenamento em grande escala e nós não? Porque no Chile você tem uma maneira diferente de precificar a energia, tá? O consumidor tem um sinal de preço muito mais claro, e o gerador também, e por isso você viabiliza, por exemplo, a inserção do armazenamento. Então, a gente, como já foi falado, não temos um marco regulatório ainda, já poderíamos tê-lo tido há muito tempo, mas isso é também uma decisão de alguma forma política de atrasar isto, tá? Não temos hoje uma apuração de preços da energia que revela ao consumidor a real oscilação, a real volatilidade, e isso também inviabiliza muitos projetos. Então, e quando a gente fala, por exemplo, do hidrogênio verde, né, a gente estava, de fato, com uma grande expectativa que haverá uma demanda, tanto nacional como internacional, e essa demanda, novamente, por questões geopolíticas e questões realmente de caráter não tecnológico, não se materializou. Então, eu acho que a gente precisa, pelo bem e pelo mal, olhar além da performance e do mérito que uma tecnologia propriamente traz na sua performance. Com relação à formação de mão de obra, isso sem dúvida alguma é chave, né? Hoje, sem dúvida, eu diria que um dos principais desafios que a gente enfrenta na minha empresa é ter profissionais devidamente qualificados. Não tem. Efetivamente, a gente contrata pessoas pelo seu potencial, pela sua atitude, a gente qualifica dentro de casa, né? Agora, também temos que reconhecer uma coisa. O Jonas falou da política industrial e da política de tecnologia do governo chinês, tá? A China adotou, por exemplo, a tecnologia de LFP no momento quando o LFP era o patinho feio, tá? Quando os pesquisadores europeus estavam rindo da China, vocês idiotas estão adotando uma tecnologia com uma baixíssima densidade energética, com outras limitações de performance. E foi através de uma política industrial de longo prazo que combinava pesquisa, desenvolvimento e recursos financeiros e políticas públicas que a China se tornou hoje líder. O Brasil, pelo bem e pelo mal, não tem essa visão de longo prazo. O Brasil, pelo bem e pelo mal, não tem essa visão estratégica da academia com o governo, com instituições financeiras andarem de mão dadas para a gente ter tecnologias. Isso não deixa de ser uma escolha que nós, como sociedade, estamos fazendo. Isso significa que nós somos
nós estamos adotando tecnologias que foram desenvolvidos por outros. Isso também traz algumas vantagens, porque a gente evita os erros que foram cometidos na adoção inicial dessas tecnologias, mas no final das contas nós somos seguidores de tendências e descobrimentos que outros estão sendo feitos. Tá? Ainda assim, claramente aqui cabe um papel importante na pesquisa de aplicação, naquilo que a gente chama informalmente de tropicalização, mas na verdade é uma pesquisa de aplicação que leva em consideração as particularidades das circunstâncias brasileiras, mas infelizmente a gente não é líder, não é por falta de inteligência, não é por falta de capital humano, não é por falta de talento que temos aqui no Brasil, é uma escolha que nós coletivamente estamos fazendo, infelizmente. E complementando, viu, professor Marcos, eu acredito muito também na vocação daquela tecnologia para aquela determinada situação. O Nordeste ele tem uma sobra de energia violenta, de energia renovável. Então isso tanto cabe para o armazenamento como para a geração de produtos verdes, como é o caso do hidrogênio. O hidrogênio tem uma dificuldade maior pela questão que já existe um parque fabril de hidrogênio dentro das fábricas que consomem hidrogênio. Então o CAPEX para viabilizar esse retrofit dessa indústria de hidrogênio, seja para consumo interno, seja para consumo externo, ele automaticamente se dobra, porque ele já tem um CAPEX hoje rodando e performando no Brasil, produzindo hidrogênio. Agora, para o armazenamento, não. Para o armazenamento existe uma vocação de nós termos muita energia sobrando, energia limpa, e temos uma necessidade técnica dessa. Então, o que mais me surpreende é, dentro dessa conjuntura que hoje o país que o país vive, essa demora, porque é problema e vocação. Se você tem problema e tem uma vocação, a solução está posta. Então, é só complementar, colocando esse olhar também. Como a gente diz aqui, né, juntar fome com vontade de comer, né? É bem simples. Pois é, então acho que não tem mais perguntas e a gente já estourou a hora, mas eu queria, agradecendo já a quem teve a resiliência de estar aqui até essa hora, agradecer aos ilustres companheiros aqui do painel, que abrilhantaram sobremaneira essa tarde, mas pedir a vocês que em um minuto disser o seguinte: o que é que vocês esperam que daqui a 5 anos, como é que vai estar o armazenamento de energia em larga escala no Brasil? Ok. Imagino que, como foi demandado e debatido aqui, a regulação muito bem estabelecida, né, a demanda já sabemos que existe, represada e a aplicabilidade disso. Tanto dos sistemas de bateria, como também espero que em 5 anos a gente tenha, falando um pouquinho do meu lado, que um não exclui o outro de maneira alguma, a tecnologia mais desenvolvida para que a gente tenha custos menores e mais baixos também para desenvolver outros sistemas complementares, não concorrentes, para armazenamento de energia, seja no meio químico, como também através das BES. É isso que eu espero. Muito obrigado, Luiz. César? Bom, em 5 anos, larga escala, obviamente que isso vai depender, igual comentou, de regulamentação, mas eu espero que com a tecnologia que a gente tem hoje, né, eu sempre gosto de ver pelo lado positivo, né, se a gente tivesse começado lá atrás com a tecnologia de níquel manganês, por exemplo, né, houve centenas de incêndios com essa tecnologia, né, então por isso que o LFP ele se consolidou no mercado, então eu vejo como muitas lições aprendidas que a gente vai ter, né, principalmente projetos que a gente está implementando aqui nos nossos vizinhos, né, então Argentina e Chile, a gente vai começar a implementar no próximo ano, né, projetos grandes na magnitude acima de 500 MWh, e isso vai trazer muita bagagem para o nosso mercado para a gente conseguir implementar a partir de 27, 28, que é quando a gente espera que comece a ter os primeiros gigawatt-hora aqui no Brasil, né, então com essas lições aprendidas a gente tende a ter esse mercado mais consolidado também no Brasil. Perfeito, César. Jonas? Eu vejo que de 2025 a 2027 vai ser um momento de início dessa tecnologia do Brasil. De 2027 a 2030 vai ter um processo de viver as primeiras experiências e o início de uma consolidação de uso dessa tecnologia aqui no Brasil, e de 2035 para frente eu acredito que ela vai se massificar
como a principal solução para a solução da rampa, né, do operador nacional. E em 10 anos se massifica e as outras tecnologias, lógico, se juntam ao que eu vejo que é o futuro do setor elétrico, que é a energia renovável com bateria, a solução química, seja ela a bateria a fluxo, a sólido, a lítio, a LFP, mas no final, na minha visão, que eu vejo aqui, o setor vai se resumir a energia renovável solar, micro-reatores nucleares, eólica e armazenar através de baterias. Obrigado. Bom, sendo bem franco, eu vejo duas coisas. A nível tecnológico, tá? Daqui a 5 anos eu vejo banco de bateria que hoje estão sendo comercializados na faixa de 50, 70 dólares por quilowatt-hora, só bloco DC, sendo comercializados na faixa de 10 a 20. Tá? E vai ser uma combinação, acredito eu, achismo meu, de LFP de baixo custo e de íons de sódio. Tá? Então a gente vai ter uma redução ainda brutal no CAPEX dessas soluções. Agora, a nível de adoção dessa tecnologia no Brasil, bom, a gente sabe que o Brasil não é necessariamente mestre no planejamento ordenado, tá? Mas a gente sabe que o Brasil tem uma capacidade incrível de responder de uma forma rápida a momentos de crise. Tá? Vide 2021 com a crise hídrica, vide a crise de abastecimento de água em São Paulo em 2014 e assim vai. Então o que eu acho? Eu acho que nosso setor vai para o brejo, sendo bem franco com vocês. Tá? Eu acho que a gente vai viver momentos de apagão em 2026, talvez em 2027, vai depender um pouco da boa vontade de São Pedro. Se chover um pouco mais, não vai ser tão grave. Se chover pouco, de fato a gente pode viver 2 anos de apagões regionais, pequenos, mas apagões. Tá? E o brasileiro não vai aceitar isso, obviamente, e ele vai se imobilizar. Então, por muito que a gente esteja falando de leilões, de políticas públicas, de marco regulatório, eu confio muito na capacidade do empresariado, do cidadão, de achar soluções para os problemas que ele vai enfrentar. Então, eu acredito que a gente vai ver um crescimento acelerado do armazenamento do lado do comércio industrial. Eu acredito que a gente vai ver o crescimento do armazenamento do lado residencial com ou sem marco regulatório. O marco regulatório ele vai só influenciar na curva e na velocidade de adoção dessa tecnologia. E se tudo der certo, eventualmente a gente também vai ver o deslanche de políticas públicas adequadas. Mas o tema vai acontecer. Acredito eu, a partir de um momento de crise do setor elétrico que a gente vai viver. Em 2030, tudo dando certo, a gente vai ter programa de resposta de demanda, a gente vai ter armazenamento junto com indústrias e comércio como uma coisa mais normal do mundo, e a gente vai, se Deus quiser, também leilões já com projetos implantados até lá. Obrigado. Vamos chegar, mas com um pouquinho de sofrimento, né, Marcos? Como sempre, vai ter que ter sofrimento, porque sem drama, neste país as coisas não acontecem, a gente já sabe disso. Meus amigos, muitíssimo obrigado. Até amanhã estaremos aqui, mas eu passo a palavra de volta à cerimonialista. Eu queria pelo menos uma foto aqui com todos os membros do painel. Muito obrigado a todos. Com toda certeza, com toda certeza.